As teorias clássicas. Sabe-se todas as críticas que a teoria periférica das emoções suscitou. Como explicar as emoções finas? Alegria passiva. Como admitir que reações orgânicas banais possam justificar estados psíquicos qualificados? De que maneira modificações quantitativas e, por isso mesmo, quase contínuas nas funções vegetativas podem corresponder a uma série qualitativa de estados irredutíveis entre si? Por exemplo, as modificações fisiológicas que correspondem à cólera não diferem senão pela intensidade das que correspondem à alegria: ritmo respiratório um pouco acelerado, ligeiro aumento do tônus muscular, crescimento das trocas bioquímicas, da tensão arterial, etc. No entanto, a cólera não é uma alegria mais intensa, é outra coisa, pelo menos na medida em que se oferece à consciência. De nada serviria mostrar na alegria uma excitação que predispõe à cólera, citar os idiotas que passam continuamente, por exemplo, ao se balançarem num banco e ao acelerarem seu balanço, da alegria à cólera. O idiota que está em cólera não está super alegre, mesmo se ele passou da alegria à cólera, e nada permite afirmar que não houve nesse meio tempo a intervenção de uma série de eventos psíquicos. A cólera é irredutível à alegria. Parece-me que o fundo comum a todas essas objeções poderia resumir-se assim. William James distingue na emoção dois grupos de fenômenos. Um grupo de fenômenos fisiológicos e um grupo de fenômenos psicológicos, que chamaremos com ele o estado da consciência. O essencial de sua tese é que o estado de consciência dito alegria, cólera, etc., não é senão a consciência das manifestações fisiológicas, a projeção delas na consciência, se quiserem. Ora, todos os críticos de James, examinando sucessivamente o estado de consciência, emoção e as manifestações fisiológicas concomitantes, não reconhecem naquele a projeção, a sombra produzida por estas. Eles encontram nesse estado mais e, estejam claramente conscientes disso ou não, outra coisa. Mas, mesmo levando ao extremo em imaginação as desordens do corpo, não se poderia compreender por que a consciência correspondente seria consciência aterrorizada. O terror é um estado extremamente penoso, até insuportável, e é inconcebível que um estado corporal percebido por ele mesmo e nele mesmo apareça a consciência com esse caráter atroz. Outra coisa é que, de fato, mesmo se a emoção objetivamente percebida se apresentasse como uma desordem fisiológica, enquanto fato de consciência, ela não é de modo nenhum desordem nem puro caos. Ela tem um sentido, significa alguma coisa. E com isso não queremos dizer apenas que ela se dá como uma qualidade pura, mas que se apresenta como uma certa relação de nosso ser psíquico com o mundo. E essa relação, ou melhor, a consciência que temos dela, não é uma ligação caótica entre o eu e o universo, é uma estrutura organizada e descritível. Não vejo que a sensibilidade corticotalâmica, recentemente inventada pelos mesmos que fazem essas críticas a James, permita uma resposta satisfatória à questão. Primeiro, porque a teoria de James tinha uma grande vantagem. Ela levava em conta apenas distúrbios fisiológicos, direta ou indiretamente reveláveis. A teoria da sensibilidade cerebral recorre a um distúrbio cortical inverificável. Sherrington fez experiências com cães e pode-se louvar certamente sua destreza de operador. Mas essas experiências, tomadas nelas mesmas, não provam absolutamente nada. De que uma cabeça de cão praticamente isolada do corpo produz ainda sinais de emoção, não vejo que se tenha o direito de concluir que o cão experimente uma emoção completa. Além disso, mesmo supondo que a existência de uma sensibilidade corticotalâmica fosse estabelecida, seria preciso colocar novamente a questão preliminar. Será que um distúrbio fisiológico, qualquer que seja, pode explicar o caráter organizado da emoção? É o que Janet compreendeu muito bem, mas exprimiu sem muita felicidade quando disse que James, em sua descrição da emoção, tinha esquecido o psíquico. Colocando-se no terreno exclusivamente objetivo, Jane quer registrar apenas as manifestações exteriores da emoção. Mas mesmo considerando apenas os fenômenos orgânicos que se pode descrever e revelar do exterior, ele julga que tais fenômenos são imediatamente susceptíveis de ser classificados em duas categorias: os fenômenos psíquicos ou condutas, os fenômenos fisiológicos.
Uma teoria da emoção que quisesse restituir ao psíquico sua parte preponderante deveria fazer da emoção uma conduta. Mas Jenny é sensível como James, apesar de tudo, à aparência de desordem que toda emoção apresenta. Então, ele faz da emoção uma conduta menos bem adaptada, ou, se preferirem, uma conduta de desadaptação, uma conduta de fracasso, quando a tarefa é muito difícil e não podemos manter a conduta superior que se adaptaria a ela. A energia psíquica liberada se consome por outro caminho. Seguimos uma conduta inferior que exige uma tensão psicológica menor. Eis o caso, por exemplo, de uma moça a quem o pai acaba de dizer que sente dores no braço e que teme a paralisia. Ela cai no chão, acometida de uma violenta emoção, que se repete alguns dias mais tarde com a mesma violência, obrigando-a finalmente a reclamar cuidados médicos. Durante o tratamento, ela confessa que a ideia de cuidar do pai e de levar uma vida austera de enfermeira lhe parecera subitamente insuportável. A emoção representa aqui, portanto, uma conduta de fracasso. É a substituição da conduta de enfermeira que não pode ser cumprida. Do mesmo modo, em seu livro A Obsessão e a Psicastenia, Jenny cita o caso de vários doentes que, vindos a ele para se confessar, não conseguem levar a cabo sua confissão e acabam desatando em soluços, às vezes tendo mesmo uma crise nervosa. O choro e a crise de nervos representam uma conduta de fracasso, que substitui a primeira por derivação. Não é necessário insistir, os exemplos são inúmeros. Quem não se lembra de ter trocado zombarias com um colega, de ter permanecido calmo enquanto a situação parecia igual, e de ter se irritado no momento preciso em que não encontrou mais nada para responder? Assim, Jenny pode se orgulhar de ter reintegrado o psíquico da emoção. A consciência que temos da emoção, consciência, aliás, que aqui é apenas um fenômeno secundário, não é mais o simples correlato de distúrbios fisiológicos. É a consciência de um fracasso e de uma conduta de fracasso. A teoria parece sedutora. Ela é realmente uma tese psicológica e permanece de uma simplicidade inteiramente mecânica. O fenômeno de derivação é nada mais que uma mudança de caminho para a energia nervosa liberada. No entanto, quantas obscuridades nessas poucas noções aparentemente tão claras? Examinando melhor as coisas, percebe-se que Jenny só consegue ultrapassar James ao servir-se implicitamente de uma finalidade que sua teoria explicitamente rejeita. Com efeito, o que é uma conduta de fracasso? Devemos entender como tal apenas o substituto automático de uma conduta superior que não podemos cumprir? Nesse caso, a energia nervosa seria descarregada ao acaso e, segundo a lei do menor esforço. Mas, com isso, o conjunto das reações emotivas seria menos uma conduta de fracasso do que uma ausência de conduta. Haveria uma reação orgânica difusa, uma desordem, em lugar de uma reação adaptada. Mas não é precisamente isso que diz James? Não intervém a emoção para ele no momento de uma desadaptação brusca e não consiste ela essencialmente no conjunto de desordens que essa desadaptação produz no organismo? Certamente, Jenny põe o acento mais que James no fracasso, mas o que se deve entender por isso? Se considerarmos objetivamente o indivíduo como sistema de condutas e se a derivação se faz automaticamente, o fracasso é nada, ele não existe. Há simplesmente substituição de uma conduta por um conjunto difuso de manifestações orgânicas. Para que a emoção tenha uma significação psíquica de fracasso, é preciso que a consciência intervenha e lhe confira essa significação. É preciso que ela retenha como possível a conduta superior e que perceba a emoção precisamente como um fracasso em relação a essa conduta superior. Mas isso seria dar à consciência um papel constitutivo, o que Jenny não quer de modo algum. Se quiséssemos conservar um sentido da teoria de Jenny, seríamos logicamente conduzidos a adotar a posição de Wheeler, num artigo da Revue des Cours et Conférences. Wheeler propõe essa interpretação. Existiria um circuito nervoso primitivo na criança. O conjunto das reações de um recém-nascido às cócegas, à dor, etc. seria sempre comandado por esse circuito. Arrepios, contrações musculares difusas, acelerações do ritmo cardíaco, etc. E constituiria assim uma primeira adaptação orgânica, adaptação herdada naturalmente. Na continuação, aprenderíamos condutas e realizaríamos montagens novas, isto é, novos circuitos.
Mas quando uma situação nova e difícil, não soubéssemos encontrar a conduta adaptada que lhe convém, haveria um retorno ao circuito nervoso primitivo. Percebe-se que essa teoria representa a transposição das ideias de Jenne ao plano do behaviorismo puro, uma vez que, em suma, as reações emocionais são dadas não como pura desordem, mas como uma menor adaptação. Primeiro sistema organizado de reflexos defensivos, o circuito nervoso da criança, é desadaptado em relação às necessidades do adulto, mas nele mesmo é uma organização funcional, análoga ao reflexo respiratório, por exemplo. Mas percebe-se também que essa tese só se diferencia da de James pela suposição de uma unidade orgânica que ligaria todas as manifestações emotivas. Não é preciso dizer que James teria aceitado sem dificuldade a existência de um tal circuito, se ela fosse provada. Ele teria considerado essa modificação em sua própria teoria como pouco importante, por ser de ordem estritamente fisiológica. Assim, Jenne, se nos ativermos nos termos de sua tese, está muito mais próximo de James do que admite. Ele falhou em sua tentativa de reintroduzir o psíquico na emoção. Também não explicou por que há diversas condutas de fracasso. Por que posso reagir a uma agressão brusca pelo medo ou pela cólera? Aliás, os exemplos que ele cita se reduzem quase todas às perturbações emocionais pouco diferenciadas, soluços, crises de nervos, etc., bem mais próximas do choque emocional propriamente dito do que da emoção qualificada. Mas parece haver em Jenne uma teoria subjacente da emoção e, aliás, das condutas em geral, que reintroduziria, sem nomeá-la, a finalidade. Em suas exposições gerais sobre a psicastenia ou a afetividade, ele insiste, como dissemos, no caráter automático da derivação. Mas em muitas de suas descrições, ele dá a entender que o doente se lança na conduta inferior para não assumir a conduta superior. Aqui é o próprio doente que proclama seu fracasso antes mesmo de ter empreendido a luta, e a conduta emotiva vem mascarar a impossibilidade de assumir a conduta adaptada. Retomemos o exemplo citado mais acima. Uma doente vem procurar Jenne e quer confiar-lhe um segredo de seus distúrbios, descrever-lhe minuciosamente suas obsessões. Mas ela não consegue. É uma conduta social muito difícil para ela. Então ela põe-se a soluçar. Mas soluça porque nada pode dizer? São seus soluços esforços vãos para agir, uma agitação difusa que representaria a decomposição de uma conduta muito difícil, ou soluça precisamente para nada dizer? Entre essas duas interpretações, a diferença parece pequena à primeira vista. Nas duas hipóteses, há uma conduta impossível de assumir. Nas duas hipóteses, há a substituição da conduta por manifestações difusas. Assim, Jenne passa facilmente de uma à outra. É o que faz a ambiguidade de sua teoria. Mas, em realidade, um abismo separa essas duas interpretações. Com efeito, a primeira é puramente mecanicista e, como vimos, bastante próxima do fundo das ideias de James. A segunda, ao contrário, nos traz algo de verdadeiramente novo. Só ela merece realmente o título de teoria psicológica das emoções. Só ela faz da emoção uma conduta. É que, na verdade, se reintroduzimos aqui a finalidade, podemos conceber que a conduta emocional não é de modo algum uma desordem, é um sistema organizado de meios que visam um fim. E esse sistema é convocado para mascarar, substituir, rechaçar uma conduta que não se pode ou não se quer assumir. Ao mesmo tempo, a explicação da diversidade das emoções se torna fácil. Elas representam, cada qual, um meio diferente de eludir uma dificuldade. São uma escapatória particular, uma trapaça especial. Mas Jenne nos deu o que podia. Ele é demasiado incerto, dividido entre um finalismo espontâneo e um mecanicismo de princípio. Não é a ele que pediremos para expor essa teoria pura de emoção-conduta. Encontremo-la esboçada nos discípulos de Kohler, especialmente em Levin e Dembo. Eis aqui o que escreve a respeito Guillaume em sua Psychologie de la Forme. Tomemos um exemplo mais simples. Propõe-se ao sujeito atingir o objetivo colocado sobre uma cadeira, mas sem pôr o pé fora de um círculo traçado no chão. As distâncias são calculadas para que a coisa seja muito difícil ou impossível diretamente, mas pode-se resolver o problema por meios indiretos. Aqui, a força orientada para o objeto adquire um sentido claro e concreto. Por outro lado, há nesses problemas um obstáculo à execução direta do ato. O obstáculo pode ser material ou moral. É, por exemplo, uma regra que se assumiu o compromisso de observar.
Assim, em nosso exemplo, o círculo que não se deve transpor forma, na percepção do sujeito, uma barreira de onde emana uma força dirigida em um sentido contrário da primeira. O conflito das duas forças engendra, no campo fenomênico, uma tensão. A solução encontrada, o ato bem-sucedido, poria um fim a essa tensão. Há toda uma psicologia do ato sucedâneo ou substituto, do ersatz, ao qual a escola de Levi trouxe uma interessante contribuição. Sua forma é muito variável. Os semi-resultados alcançados podem contribuir para fixá-la. Às vezes, o sujeito facilita o ato ao desembaraçar-se de algumas das condições impostas de quantidade, qualidade, velocidade, duração e mesmo modificando a natureza de sua tarefa. Em outros casos, trata-se de atos irreais simbólicos. Faz-se um gesto evidentemente inútil na direção do ato. Descreve-se esse ato em vez de efetuá-lo. Imaginam-se procedimentos quiméricos fictícios. Se eu tivesse, seria preciso, fora das condições reais ou impostas que permitiriam efetuá-lo. Se os atos de substituição são impossíveis, ou se não oferecem resolução suficiente, a tensão persistente manifesta-se pela tendência a renunciar à prova, a evadir-se do campo ou a fechar-se em si mesmo numa atitude passiva. Dissemos, com efeito, que o sujeito se acha submetido à atração positiva do alvo e à ação repulsiva, negativa da barreira. Além disso, o fato de ter aceito submeter-se à prova conferiu a todos os outros objetos do campo um valor negativo, no sentido de que todos os desvios alheios à tarefa são ipso facto impossíveis. Portanto, o sujeito está de certo modo encerrado dentro de um círculo fechado por todos os lados. Uma única saída positiva existe, mas ela é bloqueada pela barreira específica. Essa situação corresponde ao diagrama abaixo. A evasão é somente uma solução brutal, pois é preciso romper a barreira geral e aceitar uma diminuição do eu. O fechamento em si mesmo, o enquistamento que ergue entre mim e o campo hostil uma barreira de proteção, é uma outra solução geralmente medíocre. Nessas condições, a continuação da prova pode resultar em desordens emocionais, em outras formas ainda mais primitivas de liberação de tensões. Os acessos de cólera, às vezes muito violentos, que sucedem a certas pessoas, são bem estudados no trabalho de Dembo. A situação sofre uma simplificação estrutural. Há na cólera, e certamente em todas as emoções, um enfraquecimento das barreiras que separa as camadas profundas e superficiais do eu, e que normalmente assegura o controle dos atos, da personalidade profunda e a dominação de si mesmo. O enfraquecimento das barreiras entre o real e o irreal. Em contrapartida, pelo fato de a ação estar bloqueada, as tensões entre exterior e interior continuam a aumentar. O caráter negativo estende-se uniformemente a todos os objetos do campo, que perdem seu valor próprio. Tendo desaparecido a direção privilegiada do alvo, a estrutura diferenciada que o problema impunha ao campo é destruída. Os fatos particulares, sobretudo as reações fisiológicas variadas, que muitos quiseram descrever, atribuindo-lhes uma significação particular, só são inteligíveis a partir dessa concepção de conjunto da topologia da emoção. Eis-nos chegados, ao final dessa longa citação, uma concepção funcional da cólera. Certamente, a cólera não é um instinto, nem um hábito, nem um cálculo racional. É uma solução brusca de um conflito, um modo de cortar o nó górdio. E reencontramos com certeza a distinção de Jenny entre outras condutas superiores e as condutas inferiores ou derivadas. Só que essa distinção, aqui, adquire todo o seu sentido. Somos nós mesmos que nos colocamos em estado de total inferioridade, porque nesse nível muito baixo, nossas exigências são menores, satisfazemo-nos com menos dispêndio. Não podendo encontrar, em estado de alta tensão, a solução delicada e precisa de um problema, agimos sobre nós mesmos, nos rebaixamos e nos transformamos no ser para quem soluções grosseiras e menos adaptadas são suficientes. Por exemplo, rasgar a folha que traz o enunciado do problema. Assim, a cólera aparece aqui como uma evasão. O sujeito em cólera assemelha-se a um homem que, não podendo desfazer os nós das cordas que o prendem, torce-se em todos os sentidos nas suas amarras, e a conduta cólera, menos bem adaptada ao problema que a conduta superior, é impossível que resolveria, está, no entanto, precisa e perfeitamente adaptada às necessidades de romper a tensão, de tirar a capa de chumbo que pesa sobre os nossos ombros. Poder-se-á compreender, doravante, os exemplos que citávamos mais acima. A psicastênica que procura Jenny quer fazer-lhe uma confissão.
mas a tarefa é muito difícil. Eis-la, portanto, num mundo estreito e ameaçador, que espera dela um ato preciso e que o rejeita ao mesmo tempo. O próprio gênio significa, por sua atitude, que ele escuta e que ele espera. Mas, por seu prestígio, por sua personalidade, etc., ele rejeita essa confissão. É preciso escapar a essa tensão intolerável. E a paciente só o consegue exagerando sua fraqueza, sua confusão, desviando sua atenção no ato de a realizar para focá-la sobre si. Como sou infeliz! Transformando por sua atitude mesma Jane de juiz em consolador, exteriorizando e fingindo a impossibilidade em que se encontra de falar, trocando a necessidade precisa de dar essa ou aquela informação por uma pressão pesada e diferenciada que o mundo exerce sobre ela. É então que os soluços e a crise nervosa vão aparecer. Do mesmo modo, é fácil compreender o acesso de cólera que se apodera de mim, quando não sei mais o que responder a um trocista. A cólera aqui não tem exatamente o mesmo papel que no exemplo de Dembo. Não pude ser espirituoso, por isso me faço temível e intimidador. Quero causar medo. Ao mesmo tempo, uso de meios derivados para vencer meu adversário, injúrias, ameaças que valem pelo dito espirituoso que eu não soube encontrar e me torno, pela transformação brusca que me imponho, menos exigente quanto à escolha dos meios. No entanto, no ponto em que chegamos, não poderíamos estar satisfeitos. A teoria da conduta-emoção é perfeita, mas em sua pureza e em sua perfeição mesma, podemos ver sua insuficiência. Em todos os exemplos que citamos, o papel funcional da emoção é inegável, mas ele também, enquanto tal, incompreensível. Entendo que, para Dembo e os psicólogos da forma, a passagem do estado de busca ao estado de cólera se explique pela ruptura de uma forma e a reconstituição de uma outra forma. E compreendo a rigor a ruptura da forma problema sem solução, mas como posso admitir o aparecimento de outra forma? É preciso supor que ela se dá nitidamente como substituto da primeira. Ela só existe em relação à primeira. Há, portanto, um único processo que é transformação de forma. Mas não posso compreender essa transformação sem admitir primeiro a consciência. Só ela pode, por sua atividade sintética, romper e reconstituir formas incessantemente. Só ela pode explicar a finalidade da emoção. Além disso, vimos que toda a descrição da cólera feita por Guillaume com base em Dembo nos mostra esta como visando a transformar o aspecto do mundo. Trata-se de enfraquecer as barreiras entre o real e o irreal, de destruir a estrutura diferenciada que o problema impunha ao campo. Perfeito, mas tão logo se trata de admitir uma relação do mundo com o eu. Não podemos mais nos contentar com uma psicologia da forma. É preciso, evidentemente, recorrer à consciência. Aliás, não é a ela, em última instância, que Guillaume recorre quando diz que o colérico enfraquece as barreiras que separam as camadas profundas e superficiais do eu? Assim, a teoria fisiológica de James nos conduziu, por sua insuficiência mesma, à teoria das condutas de Jane, e esta à teoria da emoção-forma funcional, e esta nos remete, enfim, à consciência. É por aí que deveríamos ter começado, e convém agora formular o verdadeiro problema.